E aí as coisas começaram a girar. Os resultados começaram a chegar. Aqueles 3, 4 mil começaram a virar 7, 8. E aí, então, como que eu cheguei à conclusão de que 20K era um número real? Porque, apesar da maioria dos professores estarem ganhando uma faixa de 3, 4 mil, se o mundo do yoga ele é tão próspero, ele é tão frutífero, se o yoga ele tem um poder de atuação enorme no que as pessoas estão necessitando conquistar, e alguns professores eles estão tendo um resultado muito aquém do que tudo isso que ele tem em mãos poderia fazê-lo chegar, então, juntando todo esse processo, é muito fácil chegar aos 20K. É muito fácil. Eu gosto de falar, é fácil? Não, Dani, não é. Mas se você se dedicar, se você trabalhar, se você tiver uma linha de raciocínio e não for as coisas todas jogadas e feitas de qualquer jeito, é fácil chegar. É trabalhoso, mas é fácil. É sim possível chegar aos 20K. Vai depender de quem? De você. Primeiramente da sua mentalidade, depois da sua ação. Tá? Quando foi a primeira vez que eu cheguei aos 20K? Então eu vou contar um pouquinho dessa história para você entender. Normalmente, nos meus primeiros anos, quanto que eu ganhava? 3 mil? Não! Nos meus primeiros anos eu ganhava zero. Em 2000 não. 2002, 2003, 2004, esses 3 primeiros anos eu ganhei zero. Eu pagava para trabalhar. Então, durante 3 anos, eu estava muito pior do que a sua situação. E mesmo assim, eu fui resiliente para conseguir estar aqui hoje. Tá? Acreditava muito na filosofia. Eu tinha realmente escolhido a filosofia, o yoga, e via na parte filosófica algo muito transformador. E enxerguei na parte profissional que era possível eu mudar de profissão, eu ter um resultado expressivo profissionalmente falando. Só que aí, depois, as coisas começaram a melhorar. E aí eu cheguei nesse patamar de 3 mil, de 4 mil. E eu fiquei muitos anos ganhando isso. E para mim, dentro do que era a minha realidade profissional, era minha realidade pessoal, na verdade, estava lindo. Era o que eu precisava para fazer as coisas que eu gostava. Male, male fazer as coisas que eu gostava. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a mudar as necessidades. Então, depois eu fui querendo morar num lugar melhor, ou eu queria, casei, depois eu quis ter filho, e aí as coisas foram aumentando. E talvez você vai se identificar com isso. As coisas elas começam a surgir, as suas necessidades elas começam a surgir, e talvez aquilo que você fazia, o resultado que você atingia, não era mais representativo. Você já não conseguia mais chegar, você não consegue mais realizar o que você precisa realizar. E aí eu comecei a mudar, foi 2006, eu comecei a mudar esse processo, e aí as coisas começaram a girar. Os resultados começaram a chegar. Aqueles 3, 4 mil começaram a virar 7, 8. Eu comecei a enxergar que, cara, peraí, não é impossível. Ganhar 10, 12 não é algo impossível. E eu tenho capacidade, eu estou me doando, eu estou lutando, eu estou me doando aqui com tudo que eu tenho, com toda a minha energia para chegar a esse resultado. E é algo que eu tenho certeza que você que está aí me ouvindo provavelmente também faça. Então, se você está se doando, se você está se matando, matando no bom sentido, o que pode estar acontecendo de errado? Muito provavelmente, o passo a passo que você escolheu tem algo que está errado, tem algo que está te atrapalhando, tem algo que está te fazendo patinar. E é um ajuste, é um molde das suas ações para que você chegue a esse resultado muito mais expressivo. Aí, eu comecei a enxergar, então eu precisava ganhar mais, eu comecei a enxergar que, cara, eu posso chegar. Cheguei a 10 mil, eu falei, nossa, ele tá lindo, eu não preciso mais nada, é só manter o que eu estou fazendo. E aí vem um filho. Aí vem o filho, você começa a ter um outro pensamento. Os 10 mil já não funciona mais. Aqueles 10 mil que eu me propus a ganhar, já talvez não pague a escola e a comida da minha filha.
Então eu começo a ir buscar alternativas. E ao mesmo tempo eu comecei a enxergar algo que eu não conseguia me dar, não era algo que me dava uma estrutura de que o yoga é promissor, de que o yoga ele está dentro desse cenário que a gente tem condições de realmente fazer a diferença, de fazer uma coisa muito diferente, de proporcionar para as pessoas, para os nossos alunos e para as pessoas que travam em contato com o nosso conteúdo do yoga, e eu volto a frisar e martelo nessa tecla, não importa o tipo de yoga, as pessoas elas travam contato com o conhecimento dessa filosofia ancestral e se transformam. Então, entendendo que as pessoas ao nosso redor, elas precisam de algo que a gente tem as ferramentas. Entendendo que você está aqui se doando, estudando, se aprimorando para levar essas ferramentas para as pessoas. Quando a gente casa tudo isso e a gente acerta a mão, é como se nós estivéssemos fazendo um bolo e a gente acerta a mão no bolo. Não desandou ali a massa, não desandou nada, os ingredientes foram perfeitos. Quando a gente consegue acertar a mão, a tendência é ser cada vez mais promissor. E é o que começou a acontecer. Começou a girar esse valor. E aí, em um determinado momento, bum, cheguei aos 20K. E eu percebi, cara, é real. E aí eu comecei a ver as pessoas à minha volta que estavam fazendo o mesmo passo a passo, usando os mesmos ingredientes, que estavam fazendo as mesmas coisas, começaram a também chegar a esse resultado. E aí eu falei, cara, isso tem que ser levado às pessoas. Então, aquele paradigma, aquele modelo mental de que com yoga eu vou ganhar X, então já não é mais. Com yoga você pode ganhar o que você quiser. Você pode chegar a um resultado muito mais expressivo do que 20K. Eu decidi colocar 20K porque eu coloquei como meta para que essas 60% dos 200 profissionais que eu entrevistei, que esses 60% pudesse ter esse vislumbre. Eu sou capaz de chegar aos 20K. Não é impossível, não é irreal. Tem pessoas chegando,